Muito bem, amigos da 102.1, aqui é o Gabriel de Mello, estou estreando aqui na Liberal e hoje tenho o prazer de entrevistar uma grande pessoa aqui de Nova Araçá, que foi secretária de Educação, professora, diretora também da escola, a senhora Marta Isabel Crema Stuani. Tudo bem, Marta? Contigo? Tudo bem, Gabriel. Cumprimento aos ouvintes da Liberal 102.1 e é um prazer estar aqui conversando contigo, que também foi aluno da escola onde Exatamente. Quando eu cheguei na escola, a senhora era diretora, é um prazer muito enorme poder entrevistar a senhora que gentilmente aceitou o nosso convite. Marta, como é que está a senhora de saúde nesse momento aí? Eu estou muito bem, né? Acho que é muito importante. Eu não sou uma pessoa que me detenho muito, sabe, a fatos, coisas. Eu sou uma pessoa muito corajosa, não sou, me detenho muito a remédios. Eu, assim, penso muito positivamente e eu acho que isso que me ajuda, né? Eu hoje estou e tenho muito orgulho de dizer, eu tenho 60 anos, não sinto em ter essa idade, porque a minha vida é uma vida normal e, assim, o meu dia a dia, eu procuro, claro, a alimentação saudável, o que eu posso em algum exercício físico, alguma caminhada, e assim, que eu acho muito importante. Que bom. Marta, a senhora foi secretária de Educação, foi diretora, foi professora. Como é que surgiu a carreira? A senhora sempre quis ser professora? Olha, Gabriela, eu costumo dizer que a última coisa que eu pensei em minha vida foi ser professora. Na verdade, assim, eu sou de uma família muito humilde, lá do interior de Casca. Eu morava em Evangelista Casca, então uma família de interior. Meus pais eram agricultores, trabalhavam na roça, e eu era a filha do meio. Então eu tinha uma irmã mais velha, eu a segunda, e tinha o irmão mais novo, que hoje também já falecido, meu irmão também. E assim, naquela época nós estudávamos naquelas escolinhas do interior, sabe? Aquelas classes unisseriadas. Depois o tempo foi passando e eu sempre fui mais de ajudar os meus pais na agricultura, na roça mesmo, sabe? E eu sempre fui mais nessa parte de ajudar os meus pais. Como a minha irmã mais velha ficava em casa ajudando, eu tinha a tia, uma tia solteira morando junto, e a nona também, tá? Hoje as crianças dizem a vovó, a avó, né? Mas eu adoro muito chamar a nona, e ela morava conosco. E assim, eu fui estudando, então as séries iniciais era uma escolinha pertinho de casa, depois então veio de quinta a oitava série, nós tínhamos que nos deslocar, eram 3 quilômetros, porque era no interior e nós tínhamos que ir até Evangelista. A gente ia fazer essa caminhada de a pé, e assim, na verdade a gente era muito comprometido com o estudo na época. A gente tinha pouca possibilidade, mas dava muito valor, e também havia muita cobrança dos próprios pais em casa. O meu pai, a minha mãe, eles cobravam muito da gente. Desculpa te cortar, Marta. Está faltando isso aqui hoje em dia na escola atualmente? Isso é o que está faltando hoje em dia. O acompanhamento dos pais à aprendizagem, a essa caminhada dos filhos na escola. Eu acho que isso é muito importante. Até muitos pais, ouvindo eu falar isso, eles vão dizer: nós trabalhamos fora, como é que a gente pode fazer isso? A gente chega em casa cansado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai, a minha mãe sempre trabalharam na roça. A minha mãe era o tipo de mulher que lavrava o arado, usava com arado, e à noite, enquanto a minha mãe preparava a janta ou fazia o serviço, o meu pai sentava na mesa
comigo, a minha irmã, o meu irmão ainda não ia para aula, mas depois quando ele começou também, e ele chegava a olhar o lápis e para ver quanto nós tínhamos apontado o lápis, se nós tínhamos desperdiçado, feito uma ponta do lápis a mais sem necessidade. Ele olhava os cadernos, olhava a nossa letra, olhava assim tudo, e era ele quem tomava a tabuada, fazia a gente as leituras, ele acompanhava, e olha, um dia de trabalho, depois um dia pesado de roça, sabe? Então eu acho que isso falta muito. Eu entendo que o trabalho hoje em dia, a dificuldade e tudo, mas eu sempre digo, não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Podem ser 10 minutos, mas esses 10 minutos que o pai ou a mãe, eles tiram para acompanhar o filho, é muito importante. É muito importante porque a gente não deve esquecer o seguinte, que a escola ensina, mas a educação, a parte principal da educação é de casa. E assim foi a minha caminhada. Então, depois, parti para o ensino médio, né, também. Então, há sempre mais dificuldade. O ensino médio também era na mesma escola ou daí era em outra escola? Em outra escola. Então, o ensino médio, nós tínhamos que se deslocar. Onde eu morava era o interior de Evangelista, que hoje Evangelista é distrito no município de Casca. Continua sendo o único distrito no município de Casca. Então, imagina, era ainda no interior de Evangelista, dava o quê? 2 quilômetros, quase 3 de Evangelista. Aí eu tinha que ir para o ensino médio e era em Casca. Era a única escola, o lugar mais perto. Claro, tinha a opção da gente sair de casa, mas os meus pais, eles sempre foram assim, muito protetores. A minha mãe, principalmente, né? Assim, mesmo a gente sendo uma família sem muitas possibilidades, mas de conseguir que a gente estudasse sem sair de casa. Então, mesmo assim, durante o dia eu ia para a roça e à noite eu estudava. Como surgiu de eu começar a lecionar? É muito assim, até engraçado em pensar. Na verdade, tinha as escolinhas do interior, né? Então, a minha irmã mais velha foi convidada, na época, pelo prefeito para começar a trabalhar numa escola onde não tinha mais a professora e eles estavam precisando de uma professora. Então, ela começou a trabalhar na escola, né? E eu, então, continuei estudando e, assim, eu sempre fui, mais como é que eu vou dizer? A minha idade sempre inferior às minhas colegas. Porque a minha irmã, nós temos uma diferença de 1 ano e meio, e eu sempre acompanhei ela nas mesmas séries. Porque, na verdade, quando eu comecei a ir para a aula, eu comecei a ir antes, naquela época a gente iniciava com 6 a 7 anos, eu iniciei com 5, porque a minha irmã ia para a aula e eu comecei a chorar, queria ir também, e acabei indo para a escola. As escolinhas, assim, a professora me aceitou, mas eu fui 1 ano assim, sem fazer matrícula. E no final do ano, eu fiz os exames, que naquela época, os exames vinham direto da prefeitura, da Secretaria de Educação. Eu fiz os exames e eu fui, eu que não era matriculada, eu tirei a nota melhor de toda a turma do primeiro ano, que era o primeiro ano naquela época, que eram matriculadas. E aí eles fizeram a minha matrícula no final do ano. E assim eu consegui acompanhar sempre as mesmas séries junto com a minha irmã. A senhora lembra da nota?
Ah, eu não lembro, isso eu não lembro, eu só lembro que eles fizeram a minha matrícula no final do ano, eu fui um ano inteiro sem ser matriculada, e aí no final do ano eu fiz os exames, assim por fazer, e como a minha nota foi a melhor, eles fizeram, foi feita a minha matrícula no final do ano. Isso é uma coisa que eu não esqueço. E aí eu sempre acompanhei a turma, né? E naquela época, no ano de 79, numa escola ali pertinho da casa onde eu morava, dava aqui uns 2 quilômetros, a professora dessa escola sofreu um acidente e era em agosto. E eles estavam, o município precisava de uma professora. E como eram escolas fora, difícil acesso, e nós tínhamos um amigo do meu pai, que ele trabalhava na prefeitura, e ele indicou o meu A senhora nome. estava com que idade na época? Eu com 17 anos. 17. 17, ele sem tinha completado 17 anos. E eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí eu fui indicada e comecei a trabalhar nessa escola. Então, em agosto de 1979, antes de acabar o ensino médio, eu já comecei a lecionar. E aí eu comecei a lecionar, terminei o ensino médio e fiz um vestibular. Aquela época a gente fazia vestibular de férias, né? Era a faculdade de férias. Fomos eu, a minha irmã, mais uma amiga, e nós fomos para Erechim, Centro de Ensino Superior de Erechim. Hoje é a URI, né? Lá em Erechim. Hoje é a URI. E aí eu, assim, gostava, não sabia nem se era o que eu realmente queria. Tinha sido uma experiência, tinha gostado muito. Era licenciatura, Marta, desculpa, era licenciatura de alguma matéria específica? Ou... Era letras, isso. Então, na verdade, como era de férias, a gente tinha letras, que abrangia português, educação artística, toda a área do português, tinha ciências, que abrangia ciências, matemática e estudos sociais. E eu escolhi letras. Eu escolhi letras, fiz o vestibular, mas assim, foi aquela coisa, terminei o ensino médio, vamos lá fazer o vestibular, e ainda a gente, como éramos eu e a minha irmã, a gente foi mais por uma experiência, porque a gente sabia que nós não tínhamos condições naquela época de estar... A senhora disse que a família é humilde e tal. Então foram mais por experiência, a universidade... Mais por experiência, porque a gente sabia que a gente não ia ter condições de frequentar as duas, a faculdade, fazer faculdade, porque nós não tínhamos condições ainda. E a gente já estava trabalhando as duas, né? Mas aí a gente... Era um salário baixo a época? Era um salário baixo e era o início. Assim, foi uma coisa de repente, né? Mas aí fomos fazer o vestibular por experiência e, na verdade, eu passei. E a minha irmã não. A sua irmã não é professora hoje, não? A minha irmã é professora hoje, continua trabalhando, é diretora de uma escola em Serafina, Coreia, lá onde que eles moram, pertinho de Serafina, continua trabalhando. E aí eu passei no vestibular e ela não. E a amiga que foi junto também não conseguiu. E só eu que consegui. Aí eu tranquei a matrícula, porque quando chegamos em casa, a minha mãe já disse, imagina, você é a mais nova, sair de casa para fazer faculdade e a tua irmã mais velha em casa. Não. E depois a gente não tinha condições também. Então eu tranquei a matrícula esse semestre. Como era de férias, a gente fazia por semestre. Aí, como eu já estava lecionando, então eu fui trabalhando, guardando dinheiro, e depois em julho eu iniciei. Então eu consegui fazer a minha faculdade assim. A senhora guardou dinheiro, mas se a senhora tivesse ido antes, seria, digamos, ganhar uma bolsa ou não?
não tinha bolsa naquela época, a gente não tinha bolsa, nada, né? Então a gente, na verdade, como eu nem lembro, acho que nem tinha ajuda, ou a gente se inscrevia e tinha, mas eu não tinha. Então eu fui trabalhando mês por mês, eu ia guardando dinheiro, aí era o mês de julho, era todo o mês de julho. Então a gente chegava lá, tinha um grupo, a gente se reunia, pagava a pensão e ficava lá durante todo o mês. E pagava a matrícula e os créditos que a gente estudava e fazia. Depois, então, isso se repetia no final do ano. Então, início de janeiro, ficava 2 meses. Então, eu geralmente, como era longe, dependia, tinha que ir até Passo Fundo, de Passo Fundo a Erechim, o custo era maior, eu ficava direto. Praticamente eu só voltava uma vez, ali em janeiro, e depois eu ficava praticamente direto para não gastar muito, né? E a gente se reunia para ter menos custo, nós nos reuníamos em várias gurias, a gente pagava assim uma pensão, quer dizer, era oferecido como as pessoas, as famílias de lá já sabiam que tinha durante as férias esse pessoal, né? Então eles alugavam assim um quarto, já nesse quarto um espaço, assim, já tinha cozinha, tinha tudo. Então a gente se fazia comida, o que dava a gente ia levando de casa até que dava, para ter menos custo, né? Isso foi o início, então, até se formar. Como é que foi até a formatura? Foi nessa batida aí? Isso foi assim, até eu me formar, né? Então, eu fiz toda a minha faculdade. Claro que, então, eu acabei, assim, depois da minha turma, porque como eu já tinha trancado, né? A matrícula, quer dizer, não tinha feito as primeiras etapas, acho que eu não lembro se foi em 84 ou 85 que eu consegui me formar. E aí, após se formar, Marta, continuou dando aula no interior da Casca ou você então eu continuei lecionando naquela escolinha. Na verdade, eu troquei, no interior eu troquei mas continuei naquelas escolinhas. Depois, então, em Casca, houve a nuclearização das escolas municipais, que foi um dos primeiros municípios que nuclearizou todas as escolinhas municipais, fechou e centralizou, né, todas dentro do município. Então, todas as escolas foram fechadas, menos a minha escolinha. A minha continuou mais um ano. Aí, nesse ano, eu casei, e o Idnilson morava aqui, em Alvaraçá, né? Então eu, na verdade, só vinha no final de semana e continuei trabalhando naquela escolinha durante todo o ano. E aí no final do ano, então também eles fecharam porque não tinha mais condições, essas né? escolas do interior, elas ficaram extintas no passar dos anos, né, Marta? Isso, elas ficaram extintas. É que na verdade é assim, era muito bom trabalhar nessas escolas do interior, porque realmente o professor era valorizado. Naquela época, assim, havia uma valorização do professor, as crianças também, os que vinham para a aula, a gente, na verdade, não tinha muito o que oferecer, porque as escolas não tinham luz, não tinham água. A escola que eu trabalhei, as crianças tinham que trazer a merenda para a escola, né? Mas eu te digo que eles vinham estudar, era com amor, né? Era com amor e geralmente as crianças entravam na escola. Tinha muitos que nunca tinham visto um caderno, um lápis, que começavam a alfabetização realmente na escola. E eu, assim, na escola que eu trabalhei, eu não tinha mimeógrafo, não tinha nada. Então, para as crianças, para os alunos que eram de primeira série, tu imagina, tu tá numa escola, numa sala, e tu tem
eu tinha todas as séries. Eu cheguei a ter 22 alunos, né, de primeiro a quinto ano, todas as séries numa sala só. Então, tu tinha que estar bem preparado. Então, Como é que era dar aula para primeira série, segunda, terceira, quarta e quinta? tudo junto. E tu imagina, então, o que eu fazia? Tu tinha que te preparar em casa com atividades. Bah, eu vou começar amanhã com o quê? Tá, vou começar dando uma atividade no quadro para a quinta série, enquanto a quarta série faz uma atividade no caderno, mas eu tinha que alfabetizar a primeira série, o primeiro ano. E eu não tinha nada, mimeógrafo, nada. Então eu preparava no papel carbono. No papel carbono, ia colocando e fazendo. Não tinha quadro, sim. E tinha quadro, Tinha mas quadros. então eu tinha que ocupar o quadro para todos. Então, às vezes, eu deixava a atividade pronta no papel, fazia em casa, passando com papel carbono para a primeira série. Então, a gente ia distribuindo as atividades, né? Para que todos tivessem atividades e não ficassem desperdiçando o tempo. A gente tinha que se virar. Mas, assim, na verdade, foi uma fase muito boa. E foi ali, eu acho, que eu aprendi a gostar de ensinar. Eu acho assim que a gente vai aprendendo muita coisa. E hoje, quando eu volto lá e eu encontro esses meus ex-alunos, eu, assim, acho muito gratificante e vejo que assim não foi um esforço válido. Quer dizer, foi um esforço válido, que tudo valeu a pena, né? Porque eles, assim, além do ensinar, além do aprender, a gente tinha a convivência com as famílias, tinha aquela parte que hoje falta muito. Marta, era outros tempos, mudou muito. Como é que a senhora avalia o mundo da educação hoje? Lá tinha muitas dificuldades e o aluno estudava mais. Hoje que tem mais, digamos, entre aspas, mordomias, tem mais recursos, por que o aluno não tem interesse? Eu acho que hoje mudou muito. Quanto mais é oferecido, menos interesse há por parte dos alunos. E eu acho que isso também, por isso que eu digo sempre, que as famílias têm que começar a andar mais junto com os filhos. Porque não adianta a gente... A escola está ali, a escola está ali para ensinar, né? Mas a família tem que educar, a família tem que caminhar junto. Então, a escola não faz nada sozinha. Então, não adianta você cobrar da escola se o pai e a mãe em casa não sabe se o filho tem tarefa de casa, se o filho, o que o filho fez na escola, se o filho foi para a escola ou não foi. Então, tudo isso, e isso a gente tem que, desde pequeno. Não adianta tu começar a cobrar do teu filho depois que tu perdeu. Tu tem que iniciar desde pequeno sempre esse acompanhamento. E é como eu torno a repetir, que eu acho assim, não interessa a quantidade de tempo, vale? É a qualidade. Pode ser 5 minutos. 5 minutos que basta tu chegar para o teu filho e dizer para ele o que tu fez na escola hoje. Mostrar, como pai, como mãe, mostrar que tu tem interesse no que o teu filho fez. Isso que é o mais importante. Muito bem. Antes da senhora comentar mais um pouco do início da carreira, a gente passou por um momento muito delicado nas escolas, Marta, que foi os possíveis ataques, né? Que teve muita fake news, também é verdade. A tecnologia trabalhou bastante. Como é que a senhora viu de longe, né, não trabalhando nesse tempo, a dificuldade dos professores, das secretárias de educação? Como é que a senhora avalia essa situação aí dos ataques? Eu acho, como eu te digo sempre, né, que eu acho assim, hoje a tecnologia
é boa, veio agregar, é muito bom. Essas mudanças, tudo é muito bom. Só que hoje as nossas crianças não sabem mais inventar uma brincadeira. Hoje as nossas crianças não sabem mais, nada mais agrada. Então, e assim, a culpa recai toda onde? Na escola. Só que eu pergunto, a escola está ali fazendo o possível, né? O professor dentro da sala de aula usa a tecnologia, mas sabe, ele está sendo orientado até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele vai trabalhar com o aluno. Não é assim o professor jogando um celular na mão de uma criança sem avaliar o porquê. O professor sabe da caminhada. Agora eu pergunto, aqueles pais que na hora do almoço colocam o celular na mão da criança enquanto a criança almoça, tá? Começa ali. Aí a criança vai crescendo, vai pegando o celular, mexendo no celular, e o pai não sabe nem o que eles estão olhando. Exatamente. Depois vai para o computador, é tablet, é notebook, porque aí não chega mais o celular. Aí, claro, é mais fácil tu chegar do trabalho e mandar o teu filho pegar o celular e ficar ali com o celular e tu fazer o que tu tem para fazer. É mais fácil fazer isso, é mais cômodo. Mas e o que o teu filho está fazendo? O que ele está acompanhando nas redes sociais? Então eu acho que tudo isso, todos esses ataques, tudo isso começa a partir dali. Porque eu acredito assim, que quanto à questão de bullying também na escola, toda essa questão, eu acho que todos os professores, toda a direção de escola, todos fazem o máximo para que isso não aconteça. Então, na verdade, assim, se uma criança tem problema, não é só a escola que tem que trabalhar esse problema, é junto com a família, porque a escola sozinha não faz nada. Tá? Se a família não trabalha junto, a escola não consegue. Muito bem. Então a senhora se formou em 85 e aí veio a Nova Araçá. Como é que foi essa vinda do Araçá e começar a trabalhar na escola da vila, no início? Sim, na verdade, eu depois que eu me formei, ainda continuei trabalhando em Casca. Aí depois fechou a escolinha, fui para Casca. Aí eu trabalhava, 4 anos e meio. Eu continuei daqui, eu ia trabalhar em Casca, na escola em Casca, escola municipal. 4 anos e meio fui e eu ia com ônibus, com Unisul, ficava esperando na beira do asfalto, ia e voltava. E 4 anos e meio, então eu fiz esse trajeto e continuei. Lá em Casca eu trabalhava no Recriança, no turno da tarde. A Recriança era uma forma de que hoje trabalho na escola, aqui na Escola Municipal Olavo Bilac, as oficinas. E lá a gente dizia Recriança. Aí depois, como eu vou te dizer o seguinte, eu nunca tive nada de graça. Tudo que eu consegui na vida, eu fui em busca e fui com as minhas próprias, trabalhando, com o meu esforço. O que eu consegui sempre foi com o meu esforço. Eu fiz o concurso para o município, quer dizer, para o Estado. Fiz o concurso para o Estado. Fiz para CRE de Passo Fundo. Passei, caducou, não fui chamada. Aí depois eu fiz 2 aqui para CRE de Bento. E eu consegui, esse que eu fui chamada, fui nomeada e comecei a trabalhar ali na Luiz Isaías Zucchetti. Comecei como professora, então eu entrei como professora na 5ª série, aquela época. Foi que ano isso, Marta?
Que ano que aconteceu isso? Que ano que aconteceu isso? Ai, meu Deus do céu, agora eu não consigo, acho que foi em 92. Não, deixa eu ver. Casou em 92. 95. 90 e... Não, mas eu nasci em 95. Sim, deve ter sido em 95 ou 96. Que na época eu lembro que foi quando que eu tinha a Carol com 1 ano e pouco. Pra quem não sabe, a Carol é sua filha, né? Isso, isso. Na verdade, esqueci de falar essa parte também, né? Então, eu tive a Caroline em 95, ela nasceu, ainda trabalhava em Casca, e o meu marido trabalhava como autônomo, ele era vendedor, ele era representante comercial, e aí eu morava aqui, onde que ainda hoje resido. Na verdade, eu morei aqui 4 anos e meio junto com o sogro e a sogra. Depois, então, tivemos uns problemas, não por minha parte, mas eles acharam melhor ir morar com uma filha. E aí, coisas assim de família, que não vamos entrar... Algo familiar. Coisa familiar, não vamos entrar no caso agora. Aí eu, na verdade... Então, nesse ano foi em 96. Comecei a trabalhar na Vila Zucchetti e trabalhava só meio-dia, trabalhava com a quinta série, trabalhei ensino religioso, português, educação artística. Na verdade, assim, a gente era espécie... de quebra-galho, vamos supor assim, da última nomeada, o que faltava de professor, estava pegando tudo que ficava dentro. Porque era uma oportunidade, né? Era oportunidade, o que estava dentro da tua área, tu trabalhava em tudo. Aí trabalhei esse tempo, depois eu fui convidada para uma convocação. Então, como eu era nomeada, fui convidada para uma convocação para trabalhar na biblioteca. Então, de manhã eu trabalhava em sala de aula, à tarde eu trabalhava na biblioteca e eu fazia a hora do conto, que eu adorava muito. Meu Deus, eu me realizava, né, nessa hora do conto. Nesse tempo também, para ajudar a escola, eu lembro que naquela época nós ficamos sem a professora de educação infantil. Trabalhei também com uma turma de 22 crianças de Jardim A, no turno da tarde. E assim foi toda a minha trajetória ali na Vila Zucchetti. Assim, para mim também foi uma coisa que, eu digo, a escola da Vila Zucchetti foi a minha segunda casa. Eu fui, assim, sempre muito bem recebida pela comunidade, pelos pais, pelos professores de lá, e eu cresci muito junto com eles, e sempre assim fiz o possível, sabe, para trabalhar para o bem dessa escola, e sempre me senti muito, muito realizada lá. Então, depois surgiu a oportunidade e fui convidada a ser vice-diretor. Isso em que ano? Não lembro. Agora eu não consigo me lembrar o ano direito. 2002. 2002. Fala. 2002. 2002? Isso. Acho que deve ter sido 2002, não lembro direito. Em 2006, daí tu concorreu à direção. Eu não lembro direito os anos agora, só que eu fui convidada a ser vice-diretora. Também, sabe aquela coisa que tu não espera, né? E acabei aceitando. Então, eu trabalhava como vice-diretora do turno da manhã, e o turno da tarde continuei na biblioteca, ajudando, fazia a hora do conto, contava histórias. Hoje encontro os meus alunos, ainda eles me dizem: ai, que saudade da hora do conto, ai, que saudade das historinhas. Mas foi uma época, assim, muito, muito boa. Eu gostava, assim, e até
no momento que eu estava ali contando aquelas histórias para as crianças, eu me sentia realizada, ver que está passando aquele mundo da fantasia, mas no mesmo tempo do ensinamento para aquelas crianças que de repente hoje falta um pouquinho para as nossas crianças, aquele mundo que elas possam criar, que sejam mais criativas, aquele mundo que elas possam inventar as próprias brincadeiras, inventar as próprias frases, pegar um livrinho sem saber ler, mas inventar a própria história, que eu acho que está faltando muito para as nossas crianças.